Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Men's Health com o apoio da M. Coutinho. É o Never Give Up, o podcast da superação com atletas de referência. Hoje temos o maior embaixador do futebol de praia em Portugal e não só. Madjer, bem-vindo, é uma honra ter-te connosco. Lado a lado tenho o João Matos. Estamos aqui a falar de grandes referências com bola nos pés. E não só, não, muitos golos também marcaste de cabeça. Como é que foi chegar ao auge e, se isto é possível falar de forma resumida, como é que foi chegar até lá e manter-te tantos anos, mas tantos anos como a grande referência desta modalidade? Bem, antes de mais agradecer o convite. Eu acho que é muito difícil nós conseguirmos explicar como é que atingimos e como é que nos mantemos. Conseguimos nós, ao longo das nossas carreiras, vamos nos munindo de ferramentas, vamos nos rodeando dos melhores, ou seja, em várias áreas, para potenciarem o melhor de nós. Claro que mentalmente temos que estar preparados e ser ambiciosos, ou seja, eu acho que se não tivermos ambição e se trabalharmos com os melhores, também não atingimos os resultados que queremos, nem potenciamos o melhor de nós. Mas eu, graças a Deus, tive esse privilégio de estar inserido numa das melhores seleções do mundo, com os melhores atletas do mundo, percorrer o mundo a jogar nos melhores clubes com os melhores atletas do mundo, ter os melhores treinadores, que é importante, e os melhores staffs, não só a nível de seleção nacional, mas como nos clubes, e isso ajuda-te a potenciar o melhor de ti. Acho que isto é a explicação que qualquer atleta, se calhar, que esteve tanto tempo no auge, dará, porque realmente nós sozinhos não conseguimos atingir os nossos objetivos. Estamos aqui a falar um bocadinho e recordando que isto acaba por ser sempre uma conversa de amigos, e o João interage sempre que tu achares pertinente, porque lá está, homem de balneário está mais por dentro da questão, aquilo que muitas vezes até os meios de comunicação não dão palco para se falar, mas eu percebo a tua resposta, está toda muito bem fundamentada, mas no entanto foi uma modalidade que surgiu quase sem apoios nenhum, sem ninguém saber muito bem quem é que era, dava a sensação que era a malta do futebol que depois de arrumar as chuteiras, como se costuma dizer, vou aqui fazer umas viagens, etc. E, no entanto, vocês conseguiram provar a qualidade de Portugal, e isso, quer se queira, quer não, também se deve ao teu talento e se calhar à tua capacidade de impulsionar os outros. E hoje vê-se pessoas, jogadores, eu conheço alguns, grandes referências, e que para eles a grande referência sempre foste tu. Portanto, eu percebo, mas também é importante pôr as coisas bem assentes da mesa. Fala-nos um bocadinho o que é que foi então difícil superar nessa fase em que ninguém conhecia o futebol de praia e que só se pensava que era boa vida, digamos assim, para quem lá estava. Sim, até porque tu foste, e desculpa, deixa-me agradecer a tua presença aqui, e como disseste bem, isto é uma conversa de amigos, e eu conheci já o Madjer há alguns anos em Rio Maior, foi o meu primeiro contacto com o Madjer. Ele estava em estágio da seleção de futebol praia, eu pela seleção de futsal, e eu vi o Madjer à minha frente, o Madjer, o rei disto tudo, e eu, vou cumprimentar o Madjer. Incrível. Hoje em dia conhecemos-nos muito bem e trabalhamos no mesmo sítio e lidamos um com o outro, não digo diariamente, mas semanalmente. Mas pegando nisto que o Pedro estava a dizer, tu começaste o futebol de praia muito cedo, e o futebol de praia não era o que já foi e o que é hoje em dia. E eu sirvo aqui um bocadinho para espicaçar também um bocadinho aqui o podcast, e eu acho que o futebol praia já viveu melhores dias do que vive hoje em dia, mas tu fizeste parte do crescimento da modalidade, acompanhaste esse crescimento, ajudaste, mas quando tu começaste estava longe, se calhar, de chegar a patamares que tu podias imaginar. Ou seja, tu acompanhaste esse crescimento, foste peça fundamental também desse crescimento, como outras gerações anteriores à tua. No entanto, quando começaste, era pouco, era redutor o futebol de praia. Era Mas bastante. em Portugal. Era bastante. Eu costumo dizer que nós tivemos que mudar mentalidades. Porquê? Uma modalidade que era totalmente desconhecida no nosso país. Os países onde era realmente mais conhecida era no Brasil, não é? Porque é terra do futebol. Que era sazonal, não é? Exatamente.
Nós conseguimos realmente, ou seja, aquela geração a quem eu agradeço principalmente aos ex-jogadores, porque os ex-jogadores foram aqueles realmente que deram a base e que impulsionaram, porque eles é que tinham tido carreiras brilhantes no futebol 11 e depois emprestaram a sua imagem ao futebol praia para realmente o futebol praia ser catapultado para as luzes da ribalta, pode-se dizer assim. E eu, um rapazinho com 19 anos, que tinha tido formação no futebol 11, integro-me numa seleção nacional, mas foi muito difícil, inclusive, chegar a casa e dizer fui convidado agora para jogar futebol de praia. O que é que fazias nessa altura mesmo? Estavas no futebol 11 a tentar ou o que é que... Não, eu que acaba por vir de encontro aquilo que o podcast mais fala, que é a superação. Eu fiz a formação no futebol 11, entre o Estoril e o Estoril AC, que era na altura um clube satélite do Estoril Praia. Entretanto, com 17 anos tenho um acidente de moto. Fiquei 2 anos parado e aí, durante esses 2 anos, vi que tinha perdido completamente a funcionalidade para tudo o que era desporto. E então tive que me reorganizar rapidamente, fruto de uma educação que foi dada pela minha mãe, que era conquistar tudo aquilo que eu queria, porque nós depois acabamos por dar outro sabor quando temos as coisas e quando temos essas vitórias. Eu posso dizer, só interrompendo-te um bocadinho, posso dizer bendito acidente. Porque se calhar perdeu-se um jogador de futebol 11, mas ganhou-se a maior referência do futebol praia em Portugal. E não só. Sem dúvida. Há males que vêm por bem. Exato, é mais ou menos isso. Foi isso que aconteceu. Eu depois tenho esse interregno, entretanto começo a trabalhar, fiz vários ofícios, andei em vários ofícios, desde uma bomba de gasolina, uma loja no Cascais Shopping. Ou seja, eu fiz 1001 coisas porque realmente a vida continua, não é? Claro. Apesar de não ser ligado ao desporto, mas tive que me reorganizar a nível financeiro e não só. E depois, mais tarde, passado 2 anos, já eu totalmente recuperado, tenho um convite do Carlos Xavier, que na altura era uma das referências da Seleção Nacional de Futebol Praia, e uma pessoa que era o meu ídolo, e eu acho que é importante eu também dizer isto. Eu tive o privilégio de partilhar balneário e de jogar com pessoas que eu via na televisão que eram meus ídolos. Do Carlos Xavier, do próprio Pedro Xavier, do Isaías. E foi fantástico. Eu, quando tenho esse convite, confesso que desconhecia completamente a realidade do futebol praia, as regras e tudo. Por isso é que eu costumo dizer que nós tivemos que mudar mentalidades. Isto porquê? Porque eu vou para uma modalidade que também desacredito, que não investi logo a 100% todas as minhas energias para fazer daquilo carreira, até porque não sabia o dia da manhã, nem a modalidade estava estruturada. E nós, realmente, depois, quando apostamos em força na modalidade, fruto de gente muito competente e da qualidade que nós temos em Portugal, não só no futebol praia, mas em várias áreas, quando há essa aposta, a verdade é que eu entrei na modalidade em 1997 e em 2001 nós estamos a ser campeões do mundo no Brasil, frente ao Brasil, e é algo que muda completamente o chip das pessoas e as pessoas começam a acreditar muito mais em nós. Também, exatamente. Claro. Mas diz-me uma coisa, essa tua recuperação após o acidente foi uma recuperação com o foco de teres uma qualidade de vida apenas normal ou o foco para teres uma recuperação que te permitisse voltar ao desporto? Ou seja, tinhas em mente voltar a ser atleta, seja ainda não tinhas recebido o convite do futebol de praia, mas continuar a ambição de ser jogador de futebol, ou foi, dada a gravidade da lesão, teres uma recuperação que te permitisse apenas ter qualidade de vida? Bem, eu confesso, depois daquilo que ouvi dos médicos que acompanharam todo o processo, eu, na minha cabeça, ou seja, o que me vinha à cabeça era ter qualidade de vida. Porque eu tinha a perfeita noção da gravidade que foi, passada pelos médicos, e que poderia até ficar com algumas mazelas que para o meu dia-a-dia. Até o meu foco foi total em, primeiro, para ter qualidade de vida, porque ainda era novo, com 17 anos ainda era novo, e já pondo um bocadinho
a parte desportiva de lado. Mas quando nós temos o sonho de ser desportistas, de ser jogadores, não dormimos de cabeça descansada, na almofada, não nos deitamos, sem saber que fizemos tudo para tentar, pelo menos, chegar àquele objetivo, àquele sonho. E foi o que me aconteceu. Mas só para ter noção, a quem nos está a ver e ouvir, estamos a falar de que tipo de lesões que te causou esse acidente? Foi ao nível de pernas? Foi geral? Foi geral, ou seja, eu tenho 80 pontos numa perna, foi a cervical, foi o escafoide que eu descobri, que é um osso importantíssimo só naquela altura do acidente, que a malta das motas, quando tem acidentes, normalmente parte do escafoide, que é um ossinho aqui no pulso. Ou seja, foi várias lesões que eu tive, mas principalmente esta da perna, que realmente foi a que mais me fez pensar que teria mesmo que recuperar, mas para o dia-a-dia. Claro. Há uma questão que vocês estavam os dois a falar e atualmente a evolução toda do futebol praia, já há clubes a trabalhar na formação, não é? Vocês chegaram, neste caso mesmo, se calhar mais tu, ok, tiveste a formação, mas nada específico, nem o próprio Carlos Xavier, etc., também não tiveram especificamente futebol praia. Ok, se calhar um futebolista joga em qualquer lado. No caso do futsal, se calhar tu, quando começaste, já existias, ou seja, o que quero perguntar é qual é que é a real importância da formação nestes escalões. Tu serias, é impossível, não é? Mas serias melhor jogador de futebol praia se tivesses tido uma formação específica em futebol praia, e tu a mesma coisa, João. Tendo ou não tendo, qual é que é a real importância e em que idade é que se calhar ou se há uma idade para tê-la? Não, eu costumo dizer, e o Máger sabe perfeitamente disso, nós somos as modalidades de patinho feio do futebol. Temos a mesma federação, mas vivemos sempre à sombra do que é o futebol. Logicamente que um processo de formação é sempre importante, seja ele em que idade for, quanto mais cedo melhor, logicamente. Eu creio que no futebol de praia não tem formação tão cedo como tem no futsal. O futsal tem milhares de praticantes em Portugal, tem vindo a crescer muito derivado aos feitos também da seleção que tem ajudado e à imagem do que os clubes portugueses fazem também nas competições europeias. E cada vez mais se pratica a modalidade mais cedo e nós colhemos frutos atualmente no meu clube muito por essa formação ser de tão novos e que vão acarretar e que vão atribuir outras qualidades quando eles chegam à idade sénior. Eu que já comecei tarde, comecei com 12 anos a prática da modalidade e hoje em dia tenho colegas de balneário que começaram muito mais cedo do que os 12 anos e, logicamente, que formação cedo traz outros benefícios. Agora, no futebol de praia, e eu falo sem saber, acredito que seja uma modalidade muito mais difícil de cativar e de puxar jovens para essa modalidade. Primeiro, porque é uma modalidade mais desconhecida, depois porque as próprias infraestruturas e os apoios, porque podemos ter uma infraestrutura para futebol de praia que seja indoor, no entanto é preciso haver aposta, é preciso haver quem pense nisso e quem apoia esta modalidade para poder haver formação, para não ter que haver só uma formação sazonal, que é só quando o sol brilha e podemos ir para a praia. Isso o Máger há de saber melhor que eu, mas eu creio tenho a certeza absoluta que no futsal há mais praticantes e mais novos, e com formação mais nova do que no futebol de praia. Eu agarrando aqui um bocadinho em algumas palavras do João, e fazendo aqui um enquadramento do futebol praia, nós começámos a construir a casa pelo telhado. Ou seja, nós começamos com a seleção nacional sénior, logo por aí, quase campeão do mundo. Depois vêm os clubes. Agora, mais recentemente, nós, por exemplo, a seleção feminina tem 3 anos. Ou seja, só agora que estamos a entrar no feminino e na parte mais da formação. E estamos a começar a formação de cima para baixo. Ou seja, eu continuo a ver o futebol praia como uma janela de oportunidade para tantos jovens e para tantos, não só jovens, jogadores um pouco mais velhos, que se calhar no futsal e no futebol vão ser mais e se calhar no futebol praia podem ter uma ascensão muito mais rápida a uma seleção nacional, porque o leque de opções é muito mais reduzido do que existe no futsal, pode vivenciar na mesma
toda a espetacularidade que existe no futsal e no futebol de praia, não é? Mas eu vejo isto como uma janela de oportunidade. Tal como o João disse, é muito difícil nós colocarmos as crianças a praticar no inverno. É impossível. É impossível cativarmos. Apesar de, por exemplo, eu sou do tempo em que jogávamos com bolas pesadíssimas por causa da água e chuva e tudo, nós jogamos com intempéries e jogávamos com pelados, ou seja, com uma realidade completamente diferente, com as infraestruturas completamente diferentes daquelas que existem hoje em dia. Mas na praia não nos podemos esquecer que os miúdos estão de pé descalço, claro. Os pais não vão à praia, vão mais depressa ver um jogo de futsal, claro, ou de futebol 11 do que vão à praia no inverno. E é um pouco isso que falta, é aproveitar realmente o futebol de praia como um complemento às outras modalidades. Depois, se vierem 10 ou 20 atletas experimentar o futebol praia e aproveitarmos 2, quem agradece é a seleção nacional, e falo masculino e feminino. Claro. Um jogador ou uma figura no mundo do desporto que te inspira ainda ao dia de hoje? Se calhar Michael Phelps. Se não tivesses sido jogador de futebol de praia, o que é que serias? Algo ligado à aviação. O melhor momento da tua carreira? Os 3 campeonatos do mundo. O melhor momento da tua carreira? Eu volto a dizer. São os 3. São 3. O primeiro foi o mais especial? Não, o mais especial foi o último, até porque culminou com a minha... como eu disse. Vocês pegaram aqui num tema que tem a ver com esta questão da educação através do desporto e como é que se supera a derrota. O que quer dizer com isto é os miúdos habituados a ganhar, é bom o espírito, mas depois também tem que se formar para o lado contrário. O que é que vocês sentiram na vossa carreira, ou que vos faltou, ou que é importante para que mostrar a estes miúdos novos que há que saber perder e há que saber ganhar, digamos assim. Estão-me a fazer entender, basicamente, porque eu sei que há miúdos que são tão competitivos que depois acabam por sofrer imenso quando não conseguem, ou não conseguem chegar a uma seleção, ou não conseguem chegar a um clube, ou não conseguem aguentar um jogo. Posso falar da minha abordagem e da minha forma de ver esse tema. Eu sou muito apologista que na formação temos que formar. E quando eu digo formar, é formar atletas e formar homens, e formar bons meninos e boas meninas. Muito mais do que querer ganhar campeonatos de formação. Acredito que ali a partir dos 17 anos, sim, já se possa incutir a competitividade e o espírito vencedor, mas até lá eu sou apologista que os treinadores de formação são para formar, são para educar, dar ferramentas para que os jovens sejam melhores atletas e melhores seres humanos. Eu tive na minha formação isso. Sou o que sou hoje muito derivado a muitos treinadores, não só a educação de casa, não só a educação dos meus irmãos, dos meus avós, mas sim também a educação que os meus treinadores me deram. Depois, eu deparo-me hoje em dia com gerações no meu plantel que tiveram a formação toda a ganhar e que tivemos um desastre na Liga dos Campeões e ficam devastados. Eu hoje, muito derivado também à idade, à experiência, às vivências, a inúmeras derrotas em jogos muito importantes, me calejou para ter uma visão sobre a derrota totalmente diferente. Por vezes mal interpretado, porque não é por eu não chorar ou por eu não expressar raiva e frustração que não sinto a derrota da mesma forma. Isso muitas vezes é mal interpretado e eu tenho a certeza absoluta que muitas vezes é mal interpretado. Eu vivo a derrota à minha maneira. Guardas para ti? Não é o guardar para mim. Eu tenho um processo dentro de mim que eu sinto a mesma o peso de uma derrota, sinto a mesma frustração, mas não sou obrigado a expressá-la. E criei esquemas dentro de mim mesmo para trazer alguma leveza do peso de uma derrota. Não é que ela não me custe, não é que não seja importante no lado negativo, no entanto, eu
já sinto de outra forma. Como é que tu geres isso, João? Com experiência, com convivências. Mas isso não consegues ir buscar a estes miúdos. Imagina um Tens que miúdo incutir. O que é mais importante? O que é mais importante para um jovem? É a escola ou é a derrota de um campeonato ou a derrota de um jogo? O que é mais importante? É uma nota escolar ou é um jogo menos bem conseguido? É falhar um golo à boca da baliza ou desrespeitar um pai ou uma mãe? Ou chegar atrasado a um compromisso com os pais ou chegar atrasado a um treino? Os princípios e os valores partem de casa e os treinadores depois complementam esses valores e esses princípios. Temos que incutir ao jovem uma mentalidade vencedora, sim, mas temos que o preparar também para o desaire. E preparar para o desaire não é perder de propósito ou amenizar o erro de uma derrota, mas é tirar aprendizagens da derrota. Da mesma forma que eles têm que tirar aprendizagens na vida, que os pais muitas vezes os tentam encaminhar para isso, mas por vezes não conseguem, porque a vida de um pai e de uma mãe é tarefada e por vezes falhamos em alguns momentos da educação, mas é por isso que os treinadores de formação também servem, para prepará-los para a vida e não só para serem jogadores vencedores de uma equipa sénior. Eu acho que aí na formação há muito esse erro e não é a minha visão, eu não partilho de muita da visão que vejo, não é que conheço, é que vejo, até posso estar errado, mas esta é a minha visão. E eu não tive essa ajuda. Eu tive bons treinadores de formação, mas que não foi na preparação do desaire, mas a minha experiência e as minhas vivências também dentro do balneário, com pessoas que para mim são exemplo e que eu tive a sorte de partilhar o balneário, me fizeram ver que a derrota é um momento de aprendizagem, que a derrota é uma oportunidade para estar novamente lá e para poder batalhar para estar presente outra vez. Mas eu acho que nem todos lidam desta forma, não é, Máger? A questão também prende-se com aquilo que se fala, e bem, cada vez mais vai-se falando, da questão da mental, não é? A parte mental no desporto. O que é que tu achas da experiência que tiveste, que é fundamental quando se está no ativo, quando se joga, também nesta questão de derrota-vitória, e também, se calhar, talhando até no pós-carreira, que tu passaste por se isto mexeu contigo ou não, se tiveste alguma dificuldade em separar, em ver a própria seleção e os próprios clubes a seguir o seu caminho, ainda que tu estivesses sempre por perto. O que é que mexeu mais contigo e que ferramentas é que foste encontrar dentro de ti para continuar? Eu acho que o João tocou aqui em alguns pontos importantes. Um deles é, sem dúvida, a educação. Ou seja, isto de nós lidarmos com as derrotas e com as vitórias, nós temos de ter as bases. E as primeiras bases que nós temos de ter são as bases caseiras. Ou seja, são a educação que nós temos em casa. Porque se nós vamos em busca de educação só pura e dura no desporto, e cada vez mais, infelizmente, cada vez mais, os objetivos e cada vez mais com faixas etárias muito mais baixas, é o ganhar, nós não vamos conseguir criar uma educação formando homens para a vida, mas vamos sim criar monstros desportivos. Ou seja, atletas que só pensam em objetivos, só pensam em ganhar, e depois vêm daí estas tais frustrações em termos de derrotas, não saberem lidar com as derrotas. Eu também tive isto. Eu tive muita gente que me disse, e é isto que eu passo aos meus filhos, por exemplo, me disse: tu vais ouvir muitos nãos na tua vida, tu vais ter muitas derrotas na tua vida, cabe a ti, juntamente com as pessoas que querem o teu bem, fazer essa gestão. Ou seja, transformar essas derrotas rapidamente em algo positivo. Porque na vida, eu sou destas pessoas que pensam assim: nós na vida, mesmo quando passamos por grandes dificuldades, nós deveríamos tirar algo positivo para o futuro. Porque se nós ficarmos ali empancados sempre nas partes negativas, aquilo vai ser um espiral negativo, e nós, mesmo nas vitórias, ou numa vitória menos bem conseguida, para nós é uma derrota. Claro. Pronto. E então eu acho que é importante isto, os pais lembrarem-se que o desporto faz parte da educação, mas não é tudo. Não é tudo. Que a educação passa pelos pais, primeiramente. As bases são criadas pelos pais. Não incutir sonhos, que isto é também um grande erro que acontece na nossa sociedade,
comparações. Que Ser o é- próximo Ronaldo, ser o próximo Matos. É o seu próximo Ronaldo, é ter que jogar futebol porque o pai quis ser jogador e não conseguiu, ou jogar handball, ou jogar futsal. Mas porquê? Porquê é que nós temos que incutir aquilo aos filhos, se os filhos, se calhar, não é aquilo que querem? Muitas vezes sentes que os pais incutem aquilo que eles não conseguiram ser. Próprio- Exatamente. Claro. Sonhos não realizados deles. E então o que é que isto acontece? Acontece depois que os filhos chegam a uma certa idade, olham para trás e foram uma vida inteira infelizes. Enganados. Não se sentem realizados, porque não era aquilo que queriam fazer. Eu vejo muito isto pela questão também dos estudos. Ou seja, a questão dos estudos existe muito... O meu filho tem que ser doutor e o meu filho tem que ser... Mas porquê? Porquê é que ele tem que ir para a medicina se ele se calhar gosta de ciências? Ou gosta de astrologia? Ou gosta de... Eu acho que nós temos é que apoiar naquilo que eles mais sonham em ser, querem ser, porque aí sim, aí vamos... Lá está, eu volto à questão do potenciar, aí vamos potenciar o melhor de cada um de nós. Claro. Mas eu tenho que ir aqui um bocado individualizar um bocadinho mais. Tu tens também um filho que joga, não é? Tu sentes que ele tem a pressão de ser tão bom como tu foste, ou como é que vocês lidam com esse aspecto? A pressão é assim, inconscientemente está lá. Infelizmente a pressão está lá. Porquê? Porque qualquer pessoa que veja o Bernardo a jogar, nem que seja pela cara, vê logo que é meu filho, que aquele ali não engana. E então existe uma pressão. Qual é o meu papel no meio disto tudo? O meu papel é dizer, tu não vais ser o Madjer Júnior, esquece isso. Tu vais criar o teu nome, vais ser o Bernardo Saraiva. Vais chegar ao teu patamar, vais ser o jogador daquele nível, mas vais chegar ao fim da tua carreira e criares um nome na modalidade como Bernardo Saraiva. Não como o filho do Madjer, Claro. não como o Madjer Júnior, mas não ponhas esse peso em cima de ti. E a verdade é que ele podia pôr Madjer Júnior nas camisolas, por exemplo, que acontece muito, os Neymar Júniors e não sei o quê, por causa dos pais, e a verdade é que ele, desde o primeiro momento, que ficou com isto na cabeça e tem o Bernardo. Como sabes e entendes aquilo que eu vou dizer, nós sofremos diariamente, tu já não, que já deixaste de jogar, mas aquela pressão que nós dizemos que é uma pressão boa. Sim. E para o Bernardo isso pode ser uma pressão boa. Pode fazer com que ele queira trabalhar mais, com que ele se dedique mais. Eu conheço o teu filho não na área desportiva, conheço o teu filho pessoalmente, mas acredito que essa possa ser uma pressão boa, ser filho do Madjer. Não por ter que levar com o peso do teu nome, melhor jogador da história, que não sei quantas vezes melhor do mundo, mas essa força pode fazer com que ele queira trabalhar mais, queira se dedicar mais para superar o pai, por exemplo. Pode ser uma Sim, vertente de pressão. pode ser, mas pode ser. Ou seja, É o stress bom e o stress mau. Isto eu nunca é um tinha bocadinho- pensado, nunca tinha pensado nisso dessa forma. Pode ser para alavancar a fasquia dele. Claro. Isso. A fasquia dele. A motivação dele. O que não nos podemos esquecer é que o excesso de informação que chega de todo o lado, não é? E tu aí é que tens de fazer uma boa gestão. Ele aí é que vai ter que fazer uma boa gestão. Porque a pressão que é colocada por causa do pai é uma pressão que, infelizmente, em modo geral, é que ele tem que ser ou melhor que o pai, ou então, que acontece já algumas vezes, infelizmente, é a questão de lhe dizerem é filho do Madjer, mas coitadito, não joga nada. Não joga nada. Não tem nada a ver com o joga nada. É que eu atingi um patamar, se calhar que vai ser muito difícil ele atingir, mas se ele pensar que tem o patamar dele para atingir e trabalhar para alcançar os objetivos dele, ele vai alcançar. Ele não tem que alcançar os meus objetivos. Claro, mas há sempre essa tendência para Claro, comparação, claro. não é? Tens noção do patamar que atingiste. Tenho. Tens noção que estás equiparado a um Ronaldo, a um Messi, às maiores figuras do desporto mundial. Ou eles equiparados a mim, porque eu sou mais velho. Pronto, também pode ser. E não deixa de ser uma grande verdade. No entanto, tu és campeão, és melhor jogador do mundo várias vezes. Após a primeira, há um sentimento, logicamente, de alegria, é inevitável. E daí para a frente? Vou ter que dar mais? Vou fazer o mesmo? O que eu estou a fazer é o caminho certo? Mas agora há uma responsabilidade e eu tenho que dar um pouco mais de mim?
tudo bem, e já falaste há pouco, é um trabalho coletivo, quando temos pessoas ao nosso redor que são competentes e boas naquilo que fazem, nos ajudam, mas a partir desse momento tu assumes outro tipo de responsabilidade, outro tipo de pressão. Assim, eu interiormente, depois de conquistar o primeiro título de melhor jogador do mundo, e não só, ou seja, quando eu em 2001 foi realmente um momento de viragem na minha carreira, que ali é que eu vi mesmo, epá, vou apostar nesta modalidade e vou seguir, é isto que eu quero. E a partir daí, porque eu sempre fui assim, já no futebol 11, apesar da informação e das imagens que nos chegavam eram arcaicas, não havia telemóveis, havia umas filmagens VHS Exato. e nós conseguíamos ter acesso de vez em quando. Mas eu sempre fui um estudioso daquilo que eu faço. Ou seja, isto porque eu saía dos jogos, e saía dos jogos na altura, ia visualizar jogos para ver o que é que tinha corrido bem, o que é que tinha corrido mal, taticamente. Já no futebol praia. Já no futebol praia. Taticamente, onde é que eu tinha falhado, o que é que eu podia melhorar, onde é que, por exemplo, eu tinha muita tendência, porque o pé direito sempre foi cego. E eu tinha tendência, não é, em tentar jogadas de forma a desequilibrar o adversário, mas sempre a fugir para a esquerda. De que forma é que eu podia, Trabalhar mais outro. me adaptar de forma a fugir para a direita e mesmo que fosse estado de pé esquerdo, de forma é que eu me podia enquadrar. Então fui evoluindo dessa forma. E depois, a nível físico, que foi algo que também que foi um processo que me custou um bocadinho a entrar inicialmente, porque nós achamos que somos jovens para o resto da vida, mas não somos. Foi quando tu começas a ver que os teus colegas de equipa, fisicamente, estão muito mais aptos que tu e muito mais disponíveis, aí tu tens a noção que tens de trabalhar 3 vezes mais do que eles trabalham. Se eles estão 1 hora a treinar, tu treinas 2. Se eles estão 3 horas no ginásio, tu treinas 4. Para quê? Para o teu próprio corpo dar resposta a algo que ele não estava preparado. Ou seja, se ele está preparado, até isto é como tudo na vida são rotinas. Sim. Se eu ao meu corpo der uma rotina de treinar 1 hora, o meu corpo vai estar sempre com 1 hora na rotina. Por isso é que eu, conforme fui avançando, às vezes o pessoal pergunta, mas como é que é possível Aguentar tanto tempo, não é? ter estado tantos anos lá em cima e teres acabado com a idade que acabaste? Claro. E isto foi um bocado isso. Foi preparar o meu corpo para tentar ao máximo, claro que não acompanhava, mas para tentar ao máximo não haver aquela decalagem. A experiência grande. depois leva-te Exatamente. a ter outro comportamento dentro de campo, a saberes onde para e quando Posicionamento correr. e Certo. tudo. Mas a verdade seja dita, é que o futebol praia teve uma evolução tão grande a nível físico e as outras modalidades também. Certo. Eu não falo só do futebol praia, as outras modalidades tiveram uma evolução tão rápida a nível físico que se tu não acompanhares, nós falávamos disto... Hoje não é tanto talento, há também que ser atleta. Quando eu digo atleta é a parte física, a parte possante. Antigamente havia mais a janela e o mérito para quem tinha mais talento. Hoje em dia só talento não chega. Não chega mesmo. O pior momento da tua carreira? Talvez uma lesão que eu tive em 2013. Qual foi o jogador que mais te surpreendeu depois de ti? Eu vou dizer... Eu tenho que dizer 2. Eu tenho que mencionar 2. Que é o Jordan, sem dúvida, e o Torres, porque é, sem dúvida, uma inspiração para todos nós, pelo aquilo que ele... Pelo espírito. Pelo espírito e pela superação também. Quem é atualmente o melhor do mundo? É o B. Martins. Tu estavas a... Se calhar vou dizer um disparate, mas olha, está-me a apetecer dizê-lo. Que é, eu não tenho dúvidas que tu trabalhavas nesta fase mais para o final da tua carreira, digamos assim, tinhas de trabalhar mais precisamente também por essa condição, mas lá está, a experiência também é um posto, não é?
E eu estou a visualizar, porque como tu sabes também acompanhei sempre muito perto a evolução, nem que seja pelo facto de ser da Nazaré. Tu sabes que há muitos jogadores, se calhar a terra com maior representatividade no futebol praia, provavelmente. Portanto, nós todos crescemos com a bola na praia, mas não é por aqui. Mas lembro-me que as substituições, às vezes saía um, entra outro. Eu estou-me a lembrar que nos últimos anos, não sei quantos, trocam de 4-4-4. Isto por acaso foi uma adaptação, porque é impossível prescindir do melhor do mundo, ou seja, foi algo em que tu sabias que ia jogar menos tempo, mas que era fundamental aquele tempo, ou foi os sistemas táticos que no futebol praia que foram mudando e passou as substituições a ser de 4 em 4, vocês têm quase 3 equipas preparadas para entrar, ou pelo menos 2, certo? Isto tem alguma coisa a ver contigo ou foi é uma mera estupidez aquilo que eu estou aqui a dizer? Não, isto não teve a ver comigo. Fomos nós que fomos beber um bocado do futsal. Ou seja, a Rússia, para os mais desatentos, é uma das potências mundiais no futebol de praia. E eles realmente, quando nós começamos a olhar para a Rússia com outros olhos, vimos realmente aquelas substituições 4 em 4. E então toda a Europa, aquela que tinha mais talento, até porque nós notávamos que eles fisicamente quase não caíam. Ou seja, eles mudavam os quartetos e fisicamente mantinham o mesmo nível. O que é que acontece? Todas as outras seleções e todos os outros treinadores começaram a estudar um bocadinho esta questão da Rússia e a verdade é que começaram a ver que a nível físico conseguiam manter a equipa quase toda disponível. Eu, sinceramente, e não sou treinador, nem quero ser, nem é pouco mais ou menos o meu sonho, não sou apologista. No futebol praia, principalmente, não sou apologista, porque nem todos estão ao mesmo nível para jogar 3 em 3 minutos. Claro. Nem todos fisicamente, nós não somos robôs, não é? Claro. Se eu tenho um jogador que está... eu agora vou dar um exemplo de um jogador que tu conheces muito bem, o Jordan. Uhum. O Jordan é daqueles jogadores com uma disponibilidade física incrível para 36 minutos. Mas porquê é que o Jordan, quando está bem no jogo e continua a dar um equilíbrio grande a um dos quartetos, porque é que não entram 3 jogadores e o Jordan mantém-se? E depois tira-se o Jordan, 2 minutos descansa-se. Uhum. E não é só isso. Vamos imaginar que nós precisamos de uma alteração. Precisamos, por exemplo, de 2 pivôs. Precisamos de 2 pivôs porque estamos a perder no final do jogo. São poucos os treinadores que não fazem aquela... Não quebram um bocadinho aquela questão daquela rotação. Não, é até ao fim. Quando tu precisas de um Jordan que chuta bem de longe, vamos aqui pôr um Coimbra que defende bem, mas precisamos de atacar. Vamos pôr um Bom Martins, vamos pôr... Ou seja, aí é que tu vês que o treinador é realmente bom. É quando ele tem uma leitura global do que se está a passar dentro do campo, e se calhar precisa fazer só uma alteração. Por isso é que eu não sou apologista no futebol praia, não sou apologista da troca de 4 em 4. E diz-me uma coisa, eu conheço-te e sei que és competitivo, no entanto também sei o bom coração que tu tens e a tua carreira começa-se a aproximar do fim, a tua disponibilidade física não é a mesma. Como é que tu lidaste com isso? Ou seja, eu não vou conseguir jogar tanto tempo, eu vou ajudar naquilo que posso. Eu sei que nunca na tua vida irias te agarrar ao estatuto para vir bater pé e vir cá que não, eu tenho que jogar, não é do teu perfil de todo. No entanto, o teu tempo de jogo foi diminuindo, a tua importância ficou apenas dedicada àquele limite, quando eu digo a importância dentro do campo, porque tens toda uma importância de balneário e de banco e toda a dinâmica de treino também. Mas como é que foi lidares com esse decrescendo de tempo de jogo? Porque é natural, é quando vai acontecer a toda a gente, a uns mais rápido do que a outros, e eu não vou fugir à regra e aproxima-se muito rápido esse tempo, mas eu tenho o meu método, eu sei perfeitamente qual é o meu papel, mas queria ouvir da tua voz como é que foi começar a jogar menos tempo, começar a não ser tão preponderante, a influenciar tanto no jogo. Inicialmente foi difícil, porque nós, no bom português, ficamos todos com azia de jogar menos tempo. Mas eu não fico, e não fico mesmo. Mas a maior parte fica. Mas a maior parte fica. Tu também se calhar lá dentro. É mais uma ferramenta que eles desenvolvem. Isto irá passar e eu ainda irei ter mais uma época pela frente. Mas quem me conhece, eu faço questão de muitas vezes dizer, eu tenho noção do meu papel. Claro. Logicamente quero jogar 40, ponto. Mas também sei que qualidade tenho ao meu lado
no balneário. Sim. Também sei as características dos adversários e à qual eu não me posso encaixar. Perfeita noção disso. Perfeita noção que o meu rendimento no treino não é o mesmo quando tinha 22 anos e por isso também, por meritocracia, eu tenho que perder tempo de jogo porque os outros estão melhores que eu. Mas sei perfeitamente qual é o meu papel e costumo muitas vezes dizer que se o meu papel para este jogo for bater palmas, contem comigo que eu vou bater palmas. Agora, eu fui beber um bocadinho de ti, bebi um bocadinho do Zezito, do João Benedito, Pedro Cari, que foram deixando e que eu não posso chegar àquela altura da minha carreira e ficar frustrado por jogar pouco. Tenho que fazer por mim, no entanto, tenho que ter consciência de qual é o meu papel. E eu digo-te, eu não fico frustrado de não jogar. Eu não fico frustrado de não ser convocado. Fico frustrado se trabalhei mal e tenho que ficar frustrado comigo para trabalhar melhor. Claro. Agora, o que é as opções eu vou acreditar sempre que é para benefício da equipa, para benefício de todos nós, para benefício do clube ou da seleção. Agora, queria saber como é que tu lidaste com essa parte. Mas por isso é que eu te disse, no início, todos ficamos na azia. Ou seja, isso foi uma ferramenta que tu, se calhar... Eu fui preparando antes de me tocar a mim. Pronto, mas eu não. Eu achava, lá está, nós acharmos que estamos sempre disponíveis e que nós vamos ser eternos, isso é para esquecer. Eu sabia da minha importância, não só fora de extra-campo, mas sabia da minha importância também dentro do campo e perante os adversários. Ou seja, porque eu, por exemplo, eu houve jogos que eu entrava e entrava quase para as bolas de saída. E os adversários, quando deviam entrar, era logo uma questão do respeito. Olha, está aqui mais um que, apesar da arma dele já não ser o puxar para dentro, porque já não tem velocidade, mas pronto, vai haver aqui uma mão, ele vai entrar, vai bater um livre, pode resolver. Eu vivi isso com o Ricardinho. Pronto, pode resolver. Depois a questão de ir deixando de jogar, aí é que eu fui ganhando essa ferramenta. Ou seja, eu depois aí é que comecei-me a capacitar. Porquê? Porque eu entrava e via que desequilibrava muitas vezes os quartetos. Por exemplo, quando falávamos dos quartetos. E aí é que eu comecei a ter a noção. Se calhar, em vez de jogar os 3 minutos que jogo, se calhar vou ter que jogar 1 minuto. Entro, dou ali o máximo e saio. E aí é que eu comecei a ter a capacidade de... espera aí, eu vou ser útil, muito mais útil, em campo, se for utilizado menos tempo. Porquê? Menos capacidade física, menos discernimento também para as decisões. Às vezes pedia uma bola, uma passagem, e eu, em vez de coisa, assustava porque achava que estava há 10 anos atrás, pode-se dizer assim. E isso já não acontecia. E aí é que eu me comecei a capacitar. E eu, por acaso, tenho uma história engraçada, isto contada pelo selecionador nacional, pelo Mário Narciso. 2019 é quando eu termino, e ele tinha-me dito, tu vais terminar dentro do campo. Tu vais terminar a tua carreira a jogar. E a verdade é que eu entrei o primeiro período, saí, não entrei mais, e ele acaba o jogo todo contente, olha para mim e disse assim, esqueci-me do Madger. E vou-te dizer, ser campeão do mundo, e o João sabe, é das coisas que mais realizam qualquer atleta. É das coisas mais... É daquelas vivências que para mim, enquanto atleta, foi o melhor que me aconteceu. É o auge da carreira de qualquer um. E tu esqueces completamente tudo. Eu já nem me interessava se tinha jogado, se não tinha jogado, eu queria lá saber. Mas tu tiveste algum momento em que pensaste, agora vou ter que mesmo... Como em tudo na vida, nós temos um momento em que somos nós, estamos lá sozinhos, nós é que temos que resolver. Tens aquele momento em que pensaste, pronto, vai ser o meu último campeonato, ou vai ser o meu... Como é que foi essa decisão? E se teve influência alguma coisa que tenhas tentado fazer e já não conseguiste? Como é que decidiste? Agora vai ser o último campeonato. Eu já tinha vindo a traçar, por acaso os astros acabaram por se alinhar e foi da melhor forma. Mas eu já tinha na minha cabeça terminar num campeonato do mundo. Acho que é algo que toda a gente quer. Poderia não ter acontecido. É isto que eu agora, por exemplo, digo. Esta nova velha, alguns da velha geração que terminaram agora a carreira, que estipulam terminar a carreira, que eu acho que depois acaba por ser um bocado errado. Porque é uma decisão que não depende de nós. Se o treinador não me levar para o campeonato do mundo,
porque é que eu estou a estipular terminar a carreira num campeonato do mundo? E depois, se houver tais conversas de balneário, que é, eu vou acabar o campeonato do mundo, acaba por ser uma pressão extra para um treinador que não sabe lidar com isto. Claro. Porque o treinador sente-se quase na obrigação, eu não posso deixar o Ricardinho, ou não posso deixar o Madger, ou não posso deixar o João, fora de um campeonato do mundo. Mas isto é o que nós queremos. Claro. Isto é a cereja no topo do bolo. É nós sairmos, e se for como campeões do mundo, é mesmo fechar com a chave de ouro. Eu, graças a Deus, isso aconteceu-me, mas eu já tinha... até Ganhasse ou não, já era a tua decisão. Já era a minha decisão, até pela questão física. Eu acho que a questão física pesa sempre muito. Nem é técnica, até porque eu depois saí, e a verdade é que na primeira convocatória de janeiro, isto é engraçado, porque o Narciso ligou-me a perguntar assim: olha, mas acabaste mesmo? E eu assim, acabei, mister. Eu estou-lhe a dizer que eu acabei mesmo, eu não vou jogar mais. Porque taticamente, tecnicamente, ainda, quem sabe nunca esquece, é como se costuma dizer, mas o físico é que manda tudo. Isso é verdade. Estas conversas, sobretudo quando se fala de bola, independentemente da modalidade, fluem muito mais, já passámos largamente, isso é um bom sinal. Mas eu, do meu lado, tinha só 2 perguntas muito rápidas, numa resposta mais rápida que gostava, e depois o João também já Sim, eu também tenho uma questão para fazer, para finalizar. A minha questão era, vocês estavam a falar nesta fase da parte física, etc. Ao dia de hoje, é possível, como era antigamente, um João, por exemplo, terminar a carreira e vir a ser ainda um grande jogador de futebol praia, ou isto já não faz sentido, porque já há formação, já os miúdos cada vez a jogarem mais, já está mais profissionalizado também. Isto era possível ou não? Eu acho que já nem é possível, até pela tal parte física que nós falamos. Da idade. Não me subestimes, homem. Até porque nós já tivemos algumas experiências com alguns ex-jogadores e mesmo pessoal do futsal que foi experimentar a título lúdico. Realmente o grau de exigência é muito, muito grande. E o futebol praia tecnicamente é completamente outro. Ou seja, basicamente o João neste caso ia ter que reaprender tudo o que é uma nova modalidade. Por isso é que existe, estamos a começar a ir buscar mais o pessoal mais novo, para que não aconteça estarmos a dar formação a um atleta com 40 anos, que vai estar ali mais 5 anos ou 4 anos a aprender o que é o futebol de praia. Entretanto, termina. Só agora, quem é que dava um melhor na sua classe? Era um Madger a jogar futsal ou o João? Ele jogou futsal. Eu não jogaria futebol praia. Não consigo jogar descalço. Não faz... A sério? Não consigo jogar... Os meus filhos na praia querem jogar a bola. Eu odeio jogar a bola descalço e é muito técnico. Eu de técnica... Eu valo pelo físico, valo pela entrega, porque técnica não é mesmo. Mas tivemos vários atletas que passaram pela seleção nacional. Um dos casos que eu acho que é o caso mais gritante, o Hernani. O Hernani não era um prodígio técnico e, no entanto, era um leão ali a marcar e tudo. Deixa-me só pegar, agora que falámos aqui um bocadinho do final de carreira, e já que também estamos quase a terminar este episódio, o Madger acaba por ser uma referência desportiva, logicamente, por aquilo que conquistou, títulos individuais, recordes e tudo mais, mas há aqui uma vertente que ele serve de exemplo também, que é a preparação do pós-carreira. E acho que isso tem que ser um pouco falado e não podemos deixar passar. Eu sei que o Madger se preparou, no entanto, há aqui são 2 perguntas numa só, que é as valências que o desporto te deu para o pós-carreira, porque a vida de balneário, a vida de competição, dá-nos valências e competências para muita coisa, e não é só para sermos jogador de futebol de praia ou jogador de futsal. E a outra era a tua preparação em termos de universidade, que eu sei que tiraste a tua formação para te preparares no pós-carreira, ou seja, competências e valências que o desporto te deu, e depois que isso és claramente um exemplo que é, tendo uma boa organização, dá para nos prepararmos enquanto jogamos para um pós-carreira. Começando um bocado pelo que é que o desporto me deu. Nós, basicamente, somos gestores de recursos humanos, não é? Isso mesmo. É verdade. Nós lidamos com várias mentalidades, com pessoas totalmente diferentes em termos de caráter, e temos de ter a capacidade de saber lidar, não é? Com essas pessoas. Ou seja, temos que comunicar.
eu falava isto no balneário, é verdade. Nós temos que falar várias línguas. O Pedro, se calhar, tem um trato completamente diferente do teu, tu tens diferente do outro, e nós temos que ter esse jogo de cintura. Ou seja, nós temos que ter esse jogo de cintura porque não podemos entrar ali em choque e temos que tentar, não é agradar, mas temos que tentar com que exista um balneário que seja são e que seja saudável, e o que não é fácil. E o João está aqui e sabe, o que não é fácil. Ou seja, o desporto dá-te isto, dá-te a questão da partilha, dá-te a questão do ajudar o próximo. Isto são as ferramentas que o desporto basicamente dá. Depois, nunca é tarde para ganhar as tais outras ferramentas para o pós-carreira. Eu, ao longo da minha carreira, fui tirando alguns cursos. E depois de parar a carreira, realmente contive o convite também para a Federação, mas não foi isso que me fez acelerar o processo académico. Eu precisava de ter ferramentas na área da gestão, entretanto fui para a UAL tirar gestão desportiva. Tirei já uma pós-graduação em Direito do Desporto, agora mais recentemente, porque tenho procurado também isto, através do programa Qualifica, que é um programa importantíssimo, que eu acho que é importantíssimo para o universo desportivo, e não só, mas principalmente para o universo desportivo, porque o desporto acaba por nos retirar o tempo que nós necessitávamos por treinos, por jogos, para a parte académica. E, por exemplo, o programa Qualifica, eu agora mais recentemente tirei técnico da juventude, o que me abre uma janela de oportunidade, não só, por exemplo, agora por acaso estou na Federação, mas amanhã posso não estar, posso estar numa Câmara Municipal ou posso estar numa posição governamental, e tenho a perfeita noção que não tenho as ferramentas todas, ainda quero mais, porque isto depois é viciante, nós depois queremos mais ferramentas, mas tenho a perfeita noção que posso me enquadrar no mercado de trabalho rapidamente. Claro, e foste também aquela questão sempre, só por teres sido o manager já tens direito a ficar. Exatamente. Para além de tudo, estás e bem protegido em termos de académicos também e científicos, de certeza, para isso que estás, independentemente de onde seja as tuas novas funções. Olha, manager, como sempre, é sempre um prazer ter-te connosco, é sempre um prazer receber-te na Men's Health. Obrigado. Obrigado, Johnny, por mais uma grande conversa. Este é um podcast de Never Give Up, da Men's Health, com o apoio fundamental da M. Coutinho, e já está feito. Venham o próximo episódio. Até breve.